Olá, o meu nome é Gonçalo, bem-vindos ao Paleotomista. O que é o Paleotomista? É uma tentativa de compreender aquilo que São Tomás diz. Não o que eu gostaria que ele dissesse ou o que outra pessoa qualquer gostaria que ele dissesse, mas o que ele de facto diz. E hoje vamos pôr isto à prova. Ou seja, não vamos falar daquilo que eu ou outra pessoa qualquer gostaria que São Tomás tivesse dito, mas do que ele de facto disse. Vamos ter um episódio bónus, em virtude da festa de ontem, da Imaculada Conceição, em que vamos ver o que São Tomás diz sobre a Imaculada Conceição. E São Tomás negava aquilo que hoje é um dogma, e portanto aquilo a que hoje nós nos podemos referir como um facto, mas que na altura era uma teoria ou uma devoção, negava a veracidade dessa teoria ou dessa devoção. Dito de maneira simples, São Tomás era contra a Imaculada Conceição. São Tomás negava a ideia de que Nossa Senhora, no instante mesmo da sua concepção, tenha sido preservada de todo o pecado. De todo o pecado, portanto, no instante da sua concepção, ela não tem o outro pecado. O pecado original diz-se em oposição a pecado atual. Ela não tinha pecado atual, diz São Tomás, nem mortal, nem venial, nem coisa nenhuma, mas tinha pecado original. Como vamos ver, segundo São Tomás, quando ela nasce já foi limpa desse pecado e não resta mancha nenhuma, nem disposição, tendência, inclinação nenhuma ao pecado. Durante a sua gestação, ela é limpa de todo o pecado. Mas ser limpo é muito diferente de ser preservado, tal como qualquer pessoa que suja a roupa com ketchup e a seguir limpa a camisa branca, vai reparar que há uma diferença muito grande entre a camisa ter sido preservada dessa mancha e ter sido limpa essa mancha. Pronto. Portanto, hoje vamos pôr à prova. Há algumas pessoas que tentam forçar São Tomás a dizer uma coisa que não diz. Há alguma legitimidade para fazer isso. Eu acho que não é uma análise correta, que se está a tentar forçar uma coisa. Pronto. Portanto, a maioria das pessoas, se nós lhe perguntássemos o que é que elas acham que São Tomás diz sobre a Imaculada Conceição, ou elas diriam, não sei, ou então tentariam inventar alguma coisa em que São Tomás ia soar muito eloquente e piedoso. Algumas pessoas já teriam esse conhecimento. São Tomás nega o dogma, o que não é verdade, no sentido em que não era um dogma, não era uma verdade de fé. Os fiéis daquele tempo não estavam obrigados a aceitar esta proposição. A Virgem Maria foi concebida sem mancha de pecado, ou foi preservada de toda a mancha do pecado original. Ele não estava obrigado. O que ele negou não era um dogma, como eu comecei por dizer, era uma devoção ou uma teoria. Ele reconhece a existência dessa devoção, e reconhece que essa devoção não tinha sido universalizada pela Igreja, mas também reconhecia que era permitida pela Igreja e, portanto, dava-lhe algum avalo, dava uma justificação para isso. Pronto. Alguns, portanto, não sei, São Tomás era contra o dogma. Alguns são capazes de dizer que São Tomás se retratou de ter sido contra o dogma. Havemos de chegar a esse ponto na nossa conversa. De facto, São Tomás, no início do seu trabalho teológico, dos primeiros textos que ele escreveu, foi um comentário às sentenças de Pedro Lombardo. Este comentário às sentenças o livro das sentenças de Pedro Lombardo
era uma recolha de ditos dos padres da Igreja e que era comentado. Tornou-se o manual de teologia de Paris, da Idade Média, no tempo. A Idade Média é muito tempo, não é? Mas no tempo de São Tomás. E fazia parte dos trabalhos de uma tesina de licenciatura, digamos assim, fazia parte da licenciatura, do bacharelato, como se chamava, fazer um comentário a esse manual. E São Tomás fez isso, dos seus primeiros trabalhos, dos seus primeiros escritos, e aí ele afirma que Nossa Senhora foi concebida sem pecado. Portanto, nós agora, ainda por cima em Portugal, seria impensável um católico devoto e ortodoxo pensar em dizer que Nossa Senhora não é imaculada. Na altura havia alguns que a favor, teólogos a favor, alguns contra, havia pessoas que tinham essa devoção, havia pessoas que não tinham essa devoção. Portanto, a Igreja nunca se tinha pronunciado. E, portanto, um teólogo, tal como aconteceu, ainda acontece, ainda é o caso, por exemplo, com a questão do limbo. E que já era na Idade Média, portanto, alguns teólogos posicionavam-se a favor, outros contra. Hoje em dia todos se posicionam contra. Eu diria que a doutrina da Igreja, o magistério da Igreja, já tomou essa posição, mas ainda é legítimo de um teólogo, porque nunca foi explicitamente negada a ideia de limbo, por um documento do magistério, ainda é legítimo de um teólogo entreter essa ideia. A ideia de limbo, para quem não está a par, é a ideia de que quem não tem pecado atual, mas tem pecado original, portanto, nunca cometeu um pecado, nunca ocorreu em pecado, mas contraiu o pecado original, pelo simples facto de ser concebido. Ou seja, todos os bebés, todas as pessoas que ainda não chegaram à idade da razão e, portanto, ainda não puderam cometer um pecado atual, mas contraíram o pecado original, as crianças abortadas, os bebés que morrem com pouca idade, etc. Ainda têm pecado, porque não foram batizadas, e, portanto, estes teólogos diziam que eles não podem ir para o céu, mas também não têm culpa, portanto, não parece justo que Deus as mande para os castigos do inferno, e, portanto, passariam a eternidade no estado de limbo, que é uma terceira opção, portanto, não é como o purgatório, que não é uma terceira opção. Inferno, céu, e quem ainda precisa de purificação para entrar no céu passa primeiro para o purgatório. Seria uma terceira opção, limbo. Não é uma câmara de espera e depois vê se vai para um para o outro. Vão ficar ali por toda a eternidade. Pronto, já chega. Esta ideia pode legitimamente ser entretida por teólogos, mas, em boa verdade, o magistério claramente se mostra favorável a uma das alternativas. Aqui, neste caso, no tempo de hoje é dogma, a Imaculada Conceição, no tempo de São Tomás não era. E, portanto, legitimamente, São Tomás, e tal como outros teólogos, podiam pôr em causa, não era pôr em causa porque não era uma afirmação que era posta em causa, era uma ideia que eles entretinham, que essa ideia fosse verdadeira, essa teoria, essa devoção, ou que ela fosse falsa. São Tomás, no início da sua vida, como eu dizia, no seu comentário às sentenças de Pedro Lombardo, ele dizia que Nossa Senhora, a Virgem Maria, foi preservada de todo o pecado original. Todo o pecado, quer original, quer atual, diz ele. Pronto. Tudo bem. Mais tarde, veio São Tomás dizer, mais tarde, ou seja, muito mais tarde, quando escreveu a terceira parte da Suma de Teologia, São Tomás veio escrever que não é bem assim. E São Tomás escreveu a última parte da Suma de Teologia no fim da sua vida, portanto, em 1272, começou a escrever em 1272, acabou de escrever em dezembro de 1273. A parte em que fala de Nossa Senhora é no início da terceira parte da Suma de Teologia e, portanto,
é credível que tenha sido mais no início desta parte. Então, escreveu isso e depois alguns dizem que se veio a retratar mais tarde disso. O que eu acho que não é credível. Mas tem a ver com outro texto de São Tomás que já lá vamos. Agora, o que vamos fazer é ler da Suma Teologia o que é que São Tomás diz exatamente. Então, primeiro este texto que está aqui e que é compreensível a toda a gente é aquele que eu falei, o primeiro texto em que São Tomás menciona o assunto e, basicamente, é um texto do comentário às sentenças de Pedro Lombardo. São Tomás está a falar da bondade da perfeição de Cristo e a certa altura diz-se que Cristo... que no fundo está-se a dizer que Nossa Senhora já é imaculada e já não tem mancha nenhuma e, portanto, melhor do que isso não pode ser. E São Tomás, na sua resposta, que está aqui, vai dizer sim, ela é imaculada e ainda assim Cristo pode ser pior. E, no fundo, o que está ali a dizer é, quanto à terceira objeção que se tinha posto, deve-se dizer que a pureza, por pureza entende-se, a pureza quer dizer o recesso do contrário, o afastamento ao contrário. Portanto, quando nós dizemos que o ouro é puro, estamos a dizer que não há nele nada que não seja ouro, que seja não ouro. Portanto, está afastado do contrário. E daí pode-se encontrar algo criado que que seja o mais puro na ordem das coisas criadas. Portanto, está aqui. E, portanto, pode encontrar-se alguma coisa criada maior do que a qual, ou mais pura do que a qual, não possa haver dentro das coisas criadas. Se, diz ele, em que caso é que se pode encontrar este maior de todos nas coisas criadas, se nenhuma contaminação, contágio de pecado seja encontrada. E tal foi a pureza da bem-aventurada Virgem, que foi imune do pecado original e atual. E depois continua, ainda assim, tamen, ela estava sob Deus, abaixo de Deus, na medida em que nela havia potência ao pecado, ou seja, ela era capaz, era possível que ela cometesse um pecado. Mas por bondade, que era o que se estava a falar, a bondade, a perfeição de Deus, entende-se, pronto. E por aí vai a resposta que não nos interessa agora. Mas então ele está a salvaguardar estas duas coisas. Nossa Senhora é imaculada e Nossa Senhora é melhor do que Nossa Senhora. É mais bom do que Nossa Senhora. Pronto. Depois deste texto, nós vamos para a Suma de Teologia, em que São Tomás, diz ele aqui, depois de termos estudado a união entre Deus e o homem e as consequências que se seguem dessa união, resta-nos ainda considerar as ações e sofrimentos do Filho de Deus encarnado, o que ele fez e padeceu na natureza humana à qual ele se uniu. Portanto, depois de ter falado o que é que significa encarnar, como é que Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, como é que Cristo conhece se ele é Deus, mas então também é homem, é omnisciente ou não é, como é que ele deseja, sabe, nele duas vontades, etc, etc. Depois disto tudo, resta-nos ainda considerar as ações e os sofrimentos do Filho de Deus encarnado, que fez, que padeceu, etc. Esta consideração será dividida em 4 partes: a entrada do Filho de Deus neste mundo, o processo da sua vida neste mundo, a sua saída neste mundo, a sua exaltação desta vida. Portanto, os mistérios do Natal, digamos assim, a sua entrada neste mundo, o processo da sua vida neste mundo, a sua vida pública, os seus milagres, a sua pregação, etc., a sua saída deste mundo, a sua paixão e a sua exaltação deste mundo, a sua ressurreição e assunção e ascensão aos céus. A respeito da primeira parte, os mistérios do Natal, do nascimento, ocorrem 4 considerações sobre a concepção de Cristo, sobre o seu nascimento, sobre a sua circuncisão, sobre o seu batismo.
A propósito da sua concepção, portanto, estamos cada vez mais afunilados a propósito da sua... Isto é o índice, no fundo, do que ele vai falar a seguir. A propósito da sua concepção, é preciso considerar primeiro a mãe que o concebeu, depois o modo da concepção e depois a perfeição da criança concebida. Finalmente, no que se refere à mãe, que é o que nos interessa agora, serão considerados 4 aspectos: a sua santificação, a sua virgindade, os seus esponsais, ou seja, se ela era ou não era casada com São José, e a anunciação do anjo, ou seja, a preparação para ela conceber. Sobre o primeiro, a santificação, se Nossa Senhora era santa, era pura do pecado ou não. São 6 as perguntas. A bem-aventurada Virgem, a Virgem Mãe de Deus, foi santificada antes do seu nascimento no seio materno? E a resposta de São Tomás vai ser sim. Antes de ela nascer, ela já tinha sido purificada de toda a mancha do pecado. Mas ela foi santificada antes de lhe ser infundida a alma, que para São Tomás seria aquilo que corresponde à Imaculada Conceição. Ela foi concebida já sem pecado. Em virtude desta santificação, terá sido totalmente suprimida nela a inclinação para o pecado? E a resposta vai ser, de São Tomás vai ser sim. Em Nossa Senhora não havia nenhuma inclinação para o pecado. Contra outros teólogos da altura, que diziam ela não foi concebida imaculada e nela havia algum tipo de tendência para o pecado, de inclinação, alguns diziam não para fazer o mal, mas para não fazer o bem feito. Ela, tal como nós temos essa inclinação, apesar de Nossa Senhora ter resistido, ela tinha essa inclinação. São Tomás vai dizer não há em Nossa Senhora inclinação alguma para o mal, para não fazer bem o bem. Não há inclinação alguma para o pecado. Por causa disso, ela teve o privilégio de nunca pecar. Sim, Nossa Senhora nunca pecou. Ela obteve a plenitude das graças. Sim, ela obteve a plenitude das graças. Não era possível ter mais graças do que Nossa Senhora. Ter sido assim santificada foi exclusivo dela. Pronto. Basicamente, depois São Tomás vai falar de que há outros que foram... portanto, nós que acreditamos no dogma da Imaculada Conceição, a resposta a esta pergunta é sim. Por São Tomás, a resposta a esta pergunta é não, porque também São João Batista foi purificado ainda no ventre materno, etc. Jeremias. E, portanto, vamos agora ver estas perguntas. Se ela foi santificada no seio materno antes de nascer. Vamos diretos à resposta. Temos aqui, Santo Tomás diz a Igreja. Portanto, para quem nunca leu a Suma, apesar de nós já termos feito um episódio sobre isto, é sempre bom recordar. Quando ao primeiro assim se procede, parece que a bem-aventurada Virgem não foi santificada no seio materno antes de nascer. Quando parece que não, normalmente sim. Depois vêm argumentos porque é que parece que não. 1, 2, 3, 4. Em sentido contrário, vem uma fonte da autoridade que vai dizer, não, sim, a resposta é Nossa Senhora foi santificada antes de nascer. E diz ele, a Igreja celebra a natividade da bem-aventurada Virgem. Ora, na Igreja só se celebra uma festa por algum santo. Portanto, a bem-aventurada Virgem foi santa desde o seu nascimento. E, portanto, santificada no seio materno. Nós só celebramos na Igreja santos, portanto, celebramos o nascimento de Nossa Senhora, ela já era santa quando nasceu. Já agora, para além de Jesus, qual é que é o outro santo cujo nascimento nós celebramos? São João Batista, porque, como eu dizia há bocado, também ele foi purificado no seio materno. Respondo. A Sagrada Escritura nada nos diz sobre a santificação da bem-aventurada Virgem no seio materno, nem sobre a Imaculada Conceição. Nem mesmo faz menção do seu nascimento. Agostinho, contudo, num sermão sobre a Assunção, que também não está nas Escrituras, Santo Tomás vai usar aquilo que vai usar a liberdade que Santo Agostinho teve para falar da Assunção e dizer, então eu também posso ter essa liberdade para falar nós também podemos ter essa liberdade para falar do nascimento e da Conceição. Claro que Santo Tomás não está a falar disso aqui.
Agostinho, contudo, num sermão sobre a Assunção, argumenta de forma racional que foi ela, Nossa Senhora, que Nossa Senhora foi elevada ao céu corporalmente, embora a Escritura não o mencione. Da mesma forma, podemos argumentar racionalmente que ela foi santificada no seio materno. Com efeito, existem boas razões para acreditar que aquela que gerou o Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, tenha recebido privilégios de graças superiores aos dos outros homens. Eis porque, segundo o Evangelho de Lucas, o anjo lhe diz: Salve, cheia de graça. Porque ela já era cheia de graça. Sabemos também que a outros foi concedido o privilégio da santificação no seio materno. Jeremias, por exemplo, a quem é dito: Eu te conheci antes de formar no seio materno, ou João Batista, de quem se diz: Estará cheio do Espírito Santo ainda no seio materno. É, pois, razoável crer que a bem-aventurada Virgem Maria foi santificada no seio materno antes de nascer. Portanto, o grande argumento que Santo Tomás tem é a autoridade da Igreja que celebra essa festa, e é uma fonte de autoridade para a teologia, aquilo que a Igreja determina, e depois dá alguns argumentos que mostram a razoabilidade dessa crença. Pronto. Depois, mas, então, foi quando nasceu, já era livre, mas e quando foi concebido, já estava livre? Parece que foi. Mas Santo Tomás, se parece que foi, então a resposta vai ser não. Ele diz, em sentido contrário, os acontecimentos do Antigo Testamento são figura do Novo. Segundo a primeira carta aos Coríntios, tudo lhes acontecia em figura. E quando o Salmo 45 fala da santificação do tabernáculo, o Altíssimo santificou o seu tabernáculo, parece simbolizar a santificação da Mãe de Deus, que em outro salmo é chamado tabernáculo de Deus. Estabeleceu o seu tabernáculo no sol. Mas a respeito do tabernáculo, diz o livro do Êxodo: Quando tudo foi concluído, a nuvem cobriu o tabernáculo do testemunho e a glória do Senhor o encheu. Logo, só foi santificada, a bem-aventurada Virgem só foi santificada depois de ter sido completado tudo o que lhe pertencia, a saber, o corpo e a alma. E nós aqui vamos entrar. Portanto, o que é que Santo Tomás está a dizer? Está a dizer, Nossa Senhora não foi imaculada, limpa da mancha do pecado, antes da concepção, ou antes da concepção, já vamos a um pormenor, foi logo a seguir. Okay? Portanto, recebeu a alma com pecado, logo a seguir foi limpa do pecado. Ok? Não é que ele está a dizer que Nossa Senhora é pecadora, já vimos isso. O que ele está a dizer é que os pais São Joaquim e Santana tinham um pecado original. O pecado original transmite-se pela união carnal pela geração, de geração em geração, por geração, pela união carnal, e portanto Nossa Senhora tinha pecado original, e logo a seguir Nossa Senhora, em vista da dignidade que ela merece, que ela tem, limpou-a desse pecado. Porque é que aqui aparece antes de receber a alma? Então, tem a ver com dados da medicina da altura, em que portanto, os teólogos medievais tinham a crença dada que as pessoas, a alma só era infusa algumas semanas depois da concepção. Eles acreditavam que as pessoas eram concebidas, portanto, eles não sabiam que existiam espermatozoides e óvulos, eles achavam que era o esperma, em geral, a matéria masculina que era dada pelo homem, e o sangue menstrual, que era a matéria dada pela mulher, e que na união dos dois nascia a nova pessoa, não é? Era concebida, mas que aquilo que nascia era um corpo animal, ao qual depois era adicionada uma alma humana. Para o conhecimento médico, científico que nós temos hoje, isto é uma afirmação que não faz sentido, porque há uma continuidade clara desde que há uma união do material genético das duas células, do espermatozoide e do ócito. Mas
Pronto. Na altura era isto que eles acreditavam e, portanto, o que ele está a perguntar, no fundo, é se antes de ter uma alma racional, portanto, só estava ali um corpo animado já, portanto, já tinha vida, mas ainda não era humano, ainda não era racional, ainda não tinha uma alma racional, se aquele ser já podia ser preservado do pecado. E porquê é que eu estou a dizer isto? Porque é importante para perceber a resposta dele, porque ele vai se basear em duas coisas. A santificação da bem-aventurada Virgem, antes de ter uma alma, não tem sentido, por dois motivos. Primeiro, a santificação de que se trata nada mais é do que a purificação do pecado original. Pois, como diz Dionísio, a santidade é a purificação perfeita. Purificação aqui quer dizer limpeza. Ora, porque é o que está no latim. Ora, a culpa só pode ser purificada pela graça. E o sujeito da graça é exclusivamente a criatura racional. Por isso, a bem-aventurada Virgem não foi santificada antes que lhe tenha sido infundida a alma racional. Segundo, só a criatura racional é suscetível de culpa, por isso a prole concebida só pode ser sujeita à culpa depois que lhe tenha sido infundida a alma racional. Assim, de qualquer modo, que antes de receber a alma, a bem-aventurada Virgem tivesse sido santificada, não teria incorrido nunca na mancha do pecado original e, como consequência, não teria necessidade da redenção e da salvação trazidas por Cristo, de quem o Evangelho de Mateus afirma salvará o seu povo dos seus pecados. Além de não convir que Cristo não seja o Salvador de todos os homens, como se diz na primeira carta a Timóteo. Só resta, pois, que a santificação da bem-aventurada Virgem se tenha realizado depois de receber a alma. Então, o que é que estamos a ver agora? São Tomás está a dizer, no fundo, ele não disse só, reparem, que não é bom dizer, não convém dizer, não é correto dizer que Nossa Senhora foi concebida antes de receber a alma, antes de ser infundida a alma racional. Ele está a dizer que isso não tem sentido. O que é que quer dizer que tem sentido? Que não tem sentido? Quer dizer que é uma contradição lógica, que as palavras não querem dizer coisa nenhuma. Okay? Quando eu digo esquerda, essa palavra tem um sentido. Ela está, dependendo do contexto, pode só querer dizer a noção de esquerda em oposição à direita. Quando estou à esquerda, estou no copiloto, significa que estou a dizer vira à esquerda. As palavras têm um sentido. Há alguma coisa para lá das palavras aos quais ele se refere. E o que Santo Tomás diz, quando diz que não tem sentido, está a dizer que a ideia de um ser de um ente, de um ser humano, digamos assim, antes de receber a alma racional, ser purificado do pecado, é uma contradição lógica. Primeiro, porque a graça, foi a primeira razão que ele deu, só pode ser dada a uma criatura racional. E, portanto, ainda não tem alma racional, ainda não é uma criatura racional, não pode receber a graça. E depois, a culpa, que é aquilo que a graça vai purificar, também só convém aos seres racionais e, portanto, também não pode ter. Para traduzir para os nossos conceitos, seria como se nós disséssemos que Nossa Senhora foi preservada da mancha do pecado desde que era um óvulo na barriga de Santa Ana. Claramente não faz um sentido, porque o óvulo não pode nem pecar nem receber a graça. Ok? Portanto, é isto que ele está a dizer. Depois, claro, o que ele diz no final também se pode aplicar à ideia que nós temos de Imaculada. Portanto, são dois argumentos que ele está a dar. Um vem da medicina da altura, e é a medicina da altura. São Tomás, se soubesse os dados científicos de hoje, claramente não diria aquilo. Okay? Ou se a Igreja não tivesse os dados científicos de hoje, também não poderia ter proclamado o dogma. E aqui está um bom exemplo da relação entre fé e razão. Mas depois, o que São Tomás vai dizer no final vai ser a ideia de que se Nossa Senhora, ao receber a alma, já não tivesse pecado, então ela não precisava de ser salva.
Então Nossa Senhora não estava na lista de pessoas que têm pecado. Jesus veio nos salvar de quê? Do pecado, e portanto não precisava de ser salva, o que não convém, porque tal como diz, e é o que ele diz, como diz na primeira carta de Timóteo, Cristo é o Salvador de todos os homens. Pronto. Depois vem a versão do comentário de São Tomás à Ave Maria, a saudação do anjo. Okay? Portanto, temos a primeira obra de São Tomás, comentário a Pedro Lombardo, às sentenças, desculpem, comentário às sentenças, em que São Tomás se mostra favorável à ideia de Imaculada Conceição, dizendo que isso não impede que Jesus Cristo ainda seja melhor. Depois, na Suma de Teologia, ele vai dizer que Nossa Senhora tem todas as graças possíveis, que Nossa Senhora gera pura no ventre materno, que Nossa Senhora lhe foi tirada até a concupiscência, a inclinação para o pecado, que era uma consequência do pecado original, tudo lhe foi tirado, mas que no momento da sua concepção e ao receber a alma racional, ela tinha pecado original, o qual lhe foi tirado imediatamente a seguir. E agora, gera-se uma polémica em torno deste comentário à Ave Maria, este comentário de São Tomás à saudação do anjo, porque aí, portanto, isto foi tudo escrito no século XIII, há alguns textos originais, não é? Ou aqueles que não são da mão de São Tomás, porque nem sequer foi ele que escreveu, mas aqueles que nós usamos para estudar, mais antigos, que dizem que ela não tinha nenhum pecado, nem original, nem venial, nem mortal. Venial ou mortal são os dois tipos de pecado atual. Não tinha nenhum pecado, nem original, nem atual. Isto está escrito em alguns exemplares. Outros exemplares não têm aquele nec originali, nem o pecado original. E é aqui que nasce a polémica se São Tomás, no fim da sua vida, era ou não contra o dogma, que não era dogma, da Imaculada Conceição. Porque alguns manuscritos dizem que ela foi preservada de todo o pecado original e atual, e outros dizem que foi preservada de todo o pecado atual. Pronto. Claro que só dizer todo o pecado é uma expressão ambígua, porque nós podemos querer, nós às vezes dizemos todo e não queremos dizer todo, não é? Queremos dizer o todo do qual estamos a considerar. Porque é que, na minha opinião, isto não revela a posição de São Tomás? Primeiro, porque há várias versões, não é, dos manuscritos. Nós não temos à partida nenhuma razão para optar por um a não ser por outro. O Papa Leão XIII encomendou uma versão crítica, no fundo oficial, dos textos de São Tomás. O volume que vai incluir esta obra ainda está em preparação. Estão a ver? Veio do Leão XIII, mas estas coisas demoram, como é óbvio. Portanto, aí talvez possamos vir a ter uma opinião que se possa considerar consensual ou definitiva. Ainda não temos. É um volume que ainda está em preparação. Depois, as datas não jogam bem. Portanto, mais uma vez, talvez esse volume, esse estudo venha a esclarecer, mas neste momento, nós, como eu disse, a Suma Teológica foi escrita, aquele volume, a terceira parte, 1272 até o fim de 1273, e há alguma polémica em torno do comentário Ave Maria, se ele terá sido escrito em 1273, em Nápoles, e aí, presumivelmente, é posterior à Suma de Teologia, e seria plausível que houvesse uma mudança de opinião. Mas também é possível que ele tenha sido escrito de 1269 a 1272, quando São Tomás ainda estava em Paris,
E aí já não se coloca porque está a ser escrito antes. Seja como for, há aqui duas coisas que devem ser tidas em conta. A primeira é o género de obras em que estamos a falar. São Tomás, na Suma Teologia, está a falar de uma obra teológica rigorosa que deve ser que serve para ensinar os futuros dominicanos, não era para o estudo geral dos dominicanos. Ponto 1. E portanto o que se espera que ele seja mais rigoroso é nessa. E até se ele depois percebeu que estava errado, seria expectável que houvessem depois versões da Suma Teologia posteriores, revistas, que corrigissem esse erro, o que não há. Portanto, aquilo que, se aos olhos de São Tomás fosse um erro, ele deixou passar a obra com erro. E depois, não só o género, o contexto das obras, mas a maneira como elas foram escritas. Portanto, o comentário, nós dizemos comentário à Ave Maria, mas no fundo aquilo eram pregações que São Tomás fez para o povo geral, possivelmente em napolitano, né, sem ser em latim, e que o aluno dele, muito bom ouvinte, estava a tentar traduzir, a tirar notas e a traduzir para latim enquanto o fazia. E, portanto, comparar uma obra de rigor teológico feito para ensinar futuros mestres, que diz uma coisa, e outra que foi feito, que era um sermão para o povo simples, humilde, e que foi tirado notas por um aluno. Foram escritas as duas mais ou menos na mesma altura, sendo que uma mudança de opinião numa podia perfeitamente ser revista no outro. E isso não acontece. Só por si, para mim, seria suficiente para me indicar que São Tomás não mudou, de facto, de opinião. Mas, para além disso, há o próprio texto do comentário à Ave Maria, que não... Há aquele trecho, não é? que está em debate, que há várias versões possíveis, se ele diz só sem pecado venial nem mortal, ou se diz só sem pecado original, nem venial nem mortal. Há esse debate, não é? Debate não, essas várias versões, mas há mais do que isso. Há o resto do texto e é o que vamos ver agora. Aqui estamos, vão desculpar, isto é uma foto do meu livro, mais uma vez, como eu já disse, isto é o livro Catecismo de São Tomás, da editora Lucerna, uma tradução, comentário, introdução, notas, tradução do padre Duarte da Cunha e do professor João César das Neves, que eu recomendo que comprem. Nós vamos usar aqui no Tomás o pregador, mas eis o que ele diz. Ele está a falar do Ave Maria cheia de graça e está a falar deste cheia de graça. A Santíssima Virgem Maria é dita ser cheia de graça de 3 modos. Primeiro, na sua alma, ela é cheia de graça. A graça de Deus é dada para 2 finalidades principais, nomeadamente fazer o bem e evitar o mal. E quanto a estas 2 coisas, a Santíssima Virgem recebeu a graça de forma perfeitíssima. Na verdade, ela evitou todo o pecado mais do que qualquer outro santo depois de Cristo. Depois, São Tomás vai falar do fazer o bem. Ali onde começa, Maria foi exemplar em... Aqui em baixo está sublinhado por mim, Maria foi exemplar em... Ele retoma o fazer o bem, mas começa por evitar o mal. E diz que evitou mais do que qualquer outro santo depois de Cristo. O pecado é triplo. O pecado original... E diz São Tomás, independentemente do que ele venha ou não venha a dizer a seguir, aqui ele diz: e deste, ela foi limpa no útero, claro, portanto está a dizer exatamente o que disse na Suma, foi limpa no útero, não está a dizer que foi limpa no instante da concepção nem antes da concepção, desculpem, no instante em que recebe a alma ou antes desse instante. Está a dizer no útero. Claro que eu poderia querer forçar o texto e dizer, bem, a concepção também já se dá no útero. Bom, já vamos chegar aí, São Tomás ainda vai ser mais claro. Por isso se diz, e desde ela foi totalmente libertada, portanto o original foi limpa no útero, e dos outros foi totalmente libertada, portanto já está aqui, não foi totalmente libertada do original. Por isso se diz, és toda bela, minha amada, e não tens um só defeito.
Santo Agostinho, no livro Natureza e Graça, diz: se pudéssemos juntar todos os santos e lhe perguntássemos se eles estavam completamente sem pecado, todos eles, com exceção da Santíssima Virgem, diriam a uma voz: se dissermos que não temos pecado, seríamos mentirosos e a verdade não estaria em nós. Primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 8. Excluo, porém, a Virgem Santa, de quem, por causa da honra de Deus, omito toda a menção de pecado. Pois sabemos que a ela foi dada a graça de vencer todo o tipo de pecado por aquele que ela mereceu conceber e dar à luz, e ele seguramente era todo sem pecado. São Tomás está a pegar numa citação de Santo Agostinho que fala de todo o pecado e, portanto, nós que já temos o dogma da Imaculada, vamos dizer, é exatamente isso que Santo Agostinho está a dizer, mas Santo Tomás vai dizer: mas Cristo excede a Virgem Santíssima no facto de ter sido concebido e nascido sem pecado original. Cristo excede a Virgem Santíssima no facto de ter sido concebido e nascido sem pecado original. A Virgem Santíssima foi concebida com pecado original, mas nasceu sem ele. E, mais adiante, ele vai dizer, está a comparar a pureza de Nossa Senhora, a Nossa Senhora aos anjos, e diz, em terceiro lugar, a Virgem Santíssima excede os anjos em pureza, porque ela é não só pura, mas obtém pureza para os outros. Ela é, pois, puríssima também quanto à culpa, pois nunca incorreu em nenhum pecado mortal ou venial. Igualmente quanto à pena, e começa a falar da pena. E é aqui a tal citação, que vem 2 páginas depois, nesta edição, em que Leão diz: não incorreu em nenhum pecado mortal ou venial, se teria dito: não incorreu em nenhum pecado nem capital, nem mortal ou venial. Portanto, aqui isso seria uma questão aberta nesta passagem. Nas anteriores isso não está em questão. O que está ali, está ali. E, portanto, por todas estas razões, a mim parece-me ser de dizer que, de facto, aliás, como eu comecei por dizer, contra a minha opinião, eu estou aqui para dizer aquilo que Santo Tomás diz e não o que eu gostava que ele dissesse, portanto, contra a minha vontade, Santo Tomás opunha-se à teoria, na altura, à devoção de que Nossa Senhora foi concebida sem pecado. Ele não se opunha à ideia de que Nossa Senhora era pura, que não é isso que estamos a falar, mas esta ideia de que ela foi preservada da mancha do pecado já no instante da sua conceição. É isso que Santo Tomás se opõe. Por hoje é isto. Muito obrigado. Já foi um episódio longo. Espero que tenham gostado. O que é que nós tentamos ver? A posição de São Tomás sobre a questão da Imaculada Conceição. Qual é que é a verdade sobre o facto? Aquela que a Igreja proclamou dogmaticamente. Nossa Senhora foi concebida sem pecado, foi preservada da mancha do pecado. O que nós tivemos a ver não foi se isso é verdade ou não, foi a posição de São Tomás quanto a este assunto. E São Tomás, no fim da sua vida, parece-me a mim, de maneira inequívoca, era contra o dogma da Imaculada Conceição, que, mais uma vez, na altura não era dogma. Era uma posição teológica, entre outras. Vimos isto com algum detalhe. Espero que tenham conseguido seguir. Espero ter sido claro na explicação. Isto é importante porque, eu diria, isto é a minha opinião agora, hoje São Tomás claramente não seria contra o dogma porque é um dogma. E sendo um dogma, é uma verdade de fé, ponto final, parágrafo. Foi esta a posição dos dominicanos no tempo em que foi instituído o dogma. No dia antes do Papa ter proclamado o dogma, eles rezavam para ser dada razão a São Tomás e não aos franciscanos, porque isto ao longo dos séculos tornou-se disputa entre os dominicanos e os franciscanos. Portanto, eles pediam que o Papa desse razão aos dominicanos e não aos franciscanos. No dia a seguir o Papa proclamou o dogma. A partir daí não se houve um dominicano a ir contra o dogma. E eu acho que esta seria a atitude de São Tomás, que é uma atitude de um filho que ama a Igreja, um filho amado da Igreja e que ama a Igreja em retorno. Mas, para além disso, parece-me a mim, do ponto de vista médico, científico, São Tomás já não teria aquelas questões, e do próprio ponto de vista teológico,
a Igreja, na formulação do dogma, responde a São Tomás. Porque o que São Tomás tinha medo, do ponto de vista teológico, era, para além da contradição lógica que estava nos termos, que vem dos dados científicos da altura, seria que estávamos a pôr Nossa Senhora e Nosso Senhor ao mesmo nível. Essa hipótese ele rejeita, como nós vimos na sua primeira obra, mas depois que no fundo Nossa Senhora não precisa de Nosso Senhor. Jesus veio para salvar os pecadores e Nossa Senhora não era pecadora. E a Igreja, em atenção ao argumento de São Tomás, porque a Igreja pega na racionalidade e o leva ao seu máximo nível para oferecer no altar para ser transformado no sacramento de amor de Cristo, ou dito de maneira menos eloquente, como diria São Tomás, a graça aperfeiçoa a natureza, portanto nós damos o melhor da natureza e Cristo transforma. A Igreja pegou não deitou fora, não foi? São Tomás tem esses argumentos racionais, mas está bem. Agora nós proclamamos um dogma de fé. Razão, está bem, mas a fé. Não, a Igreja não faz nada disso. E a Igreja pegou no argumento de São Tomás, que era a objeção, não é, de São Tomás, que era esta, que Nosso Senhor veio para salvar os pecadores e assim Nossa Senhora não seria pecadora. E o que é que a Igreja vai dizer? Ela foi preservada por uma graça especialíssima de Deus em virtude dos méritos futuros de Cristo. Portanto, não é que ela foi salva e, portanto, agora, no futuro, quando Cristo morre, já não está a morrer por ela já não precisa de ser salva, mas é que aquela preservação do pecado, quando ela é preservada do pecado, já é feito em virtude, já é um dos frutos da morte e ressurreição de Cristo. Portanto, não é que porque ela não tem pecado, então não precisa de ser salva, ela não tem pecado porque já foi salva. Ela foi salva em virtude dos méritos futuros de Cristo que ela é preservada do pecado. Pronto. E é isto. Muito obrigado, espero que tenham gostado, tenham conseguido seguir, apesar de ter sido um episódio mais longo. Aqui é a Imaculada Conceição e está aqui São Tomás e dão-se muito bem lá no céu. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com sua Mãe Imaculada, Maria Santíssima. Muito obrigado e até ao próximo episódio. Se gostaram, não se esqueçam de gostar, de avaliar, de partilhar, de subscrever, essas coisas todas. Muito obrigado e até à próxima.